Vamos falar com Deus. Você que está mais aí atrás, quiser mais vir mais para frente, te convido a chegar mais perto do altar. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, agradeço, meu Deus, essa oportunidade. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Pai, por esse trabalho, por essa semana, meu Deus. O Senhor está nos sustentando, meu Deus, e nós sabemos a cada dia que nós estamos no caminho certo. É tão maravilhoso, meu Deus. Saber, meu Deus, que os plantios estão sendo colocados no lugar certo. Meu Pai, que os frutos, meu Pai, que a nossa espécie, meu Pai, a nossa vida, meu Pai, a árvore, meu Deus, está sendo reconhecida pelos seus frutos. E que seja frutos bons, frutos, meu Pai, que edificam, frutos que constroem, frutos, meu Pai, que trazem glória para o Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite a cada coração, meu Deus. E que todo cansaço, todo desânimo, toda preguiça espiritual, todo demônio, meu Pai, que está querendo confundir, meu Deus, colocando, meu Pai, essa mentalidade, meu Pai, da preguiça, do cansaço, da mornidão, do peso no corpo, peso na alma, que todo demônio, meu Deus, que se levantou para destruir a nossa vida, o nosso trabalho, roubar esta reunião, roubar estes plantios, colocando pensamentos, mentiras na nossa mente, no nosso corpo, meu Pai, dizendo, meu Pai, que nada, meu Deus, valeu a pena, que tudo foi jogado fora, que nada foi aceito, que o Senhor não nos ama. Nós queremos quebrar, anular, cancelar, destruir toda escravidão maligna, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha libertar, liberta as mentes, liberta o espírito, meu Pai, liberta, Senhor, a cada um, meu Pai, que está aqui, desde os que estão presencialmente, até aqueles, meu Deus, que estão pela transmissão, em cada igreja, meu Pai, em cada altar, meu Deus, que o Senhor possa visitar, meu Pai, as casas, as famílias, meu Deus, que cada um, Senhor, seja tomado por esse Espírito, meu Deus, e que esse Espírito, meu Pai, nos coloque, meu Pai, no prumo, meu Deus, no chacoalhe, resgate, meu Pai, que projetos não sejam atrasados, que a vida, meu Pai, não seja desperdiçada com besteiras, meu Deus, e que possamos aproveitar todas as nossas oportunidades, como agora é uma grande oportunidade. E sei, meu Deus, que o Senhor estará conduzindo, nos direcionando, meu Pai, e nos livrando, meu Deus, muitas vezes de nós mesmos, meu Deus, daqueles que, ao invés, meu Pai, de estar ouvindo o Senhor, crendo nas verdades que a Tua palavra nos diz, meu Deus, está muitas vezes, Senhor, acreditando nas mentiras. Mas nós, meu Pai, somos o povo da verdade. Meu Deus, em João 8,32, meu Deus, só a verdade vos libertará. Nós, meu Pai, através da verdade, juntamente com o amor, meu Deus, ela nos traz libertação, meu Deus, e que seja um culto poderoso. Eu entrego esta reunião em Tuas mãos e que o Senhor faça a obra, meu Pai, que não seja eu e nem a Jéssica, mas seja o Senhor, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais por mais uma semana, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Maravilhoso Deus. Arca da Aliança ou presença de Deus? Você que está em casa, você não deve estar vendo, eu pedi, tinha uma pessoa ainda que eu sabia que ela tinha uma arca em casa, e como o pastor muitas vezes é folgado, né? Eu falei, não, eu vou trazer, para ser uma imagem não somente na mente, mas que seja visual também, porque muitos jovens trabalham dessa maneira, né? Só começa a aprender pelas figurinhas ainda. Forma lúdica. Forma lúdica. A professora aqui, a pedagoga, dona Jéssica, sabe aqui que eu estou falando. Aqui uma réplica, né, praticamente perfeita da Arca da Aliança. Né? Você vê os detalhes, os varões, aqui os anjos, né,
fechando e ligado um no outro e com as cabeças, né, para baixo. E dentro tem até o simbolismo dos 10 mandamentos, né, que está aqui também. Não somente isso também, né, tem também a figura do maná, enfim. Arca da Aliança ou presença de Deus? Bispo, não é a mesma coisa? Deveria ser. Para alguns, acreditam que está levando uma caixa de ouro. Ou às vezes, que muitas vezes não é nem uma caixa, muitas vezes é só um objeto. Muitos acreditam que pode trazer como se fosse o celular no bolso a presença de Deus. Mas confundem o que é uma coisa ou outra e querem separar. Davi, ele tinha o melhor coração. Se há uma pessoa que poderia ter um coração perfeito para levar a arca para dentro da sua casa, era Davi. Eu acredito que nós não chegamos ainda na estatura de Davi, para poder ter a ciência, a consciência, a convicção de eu estou levando de maneira correta a presença de Deus para minha casa. Era um rapaz que confiava, era um rapaz que tinha fé, era um rapaz que sabia o tamanho do Deus que possuía. Você vê isso nos detalhes. Um Davi lá, falando com Saul, antes de enfrentar Golias, você vê um homem mostrando quem era Deus para ele. Para muitos vão falar, bispo, Deus é aquele que me abraçou enquanto eu estava sozinho. Outros vão falar, bispo, foi aquele que quebrou um diagnóstico médico que eu já tinha o quê? Dias de vida, que já vimos várias aqui, pessoas que já foram diagnosticadas, só tinham uma semana, um mês, 6 meses de vida. Outros vão falar, bispo, é aquele que me restaurou meu financeiro. Para Davi é aquele que foi com ele, com o leão, com o urso, e seria também com Golias. Davi não importava o tamanho que ele tinha. Davi, ele sabia que Deus trabalhava dentro de coração. Ele sabia que Deus, ele sabia o coração que ele tinha. Ele tinha convicção que ele era amado. Você pode ter certeza, Davi, ele sabia que era amado. Agora mesmo eu fiz ainda pergunta ainda para os jovens ali, e uma das pessoas que estavam lá, eu perguntei, né? Eu perguntei na realidade para todos, né? De que maneira você está trazendo a presença de Deus para dentro da sua casa? Muitos falaram pela obediência, outros falavam, outros não sabiam responder nada. E outra pessoa ainda disse, olha, estou trazendo tal, porque eu preciso melhorar nisso, tal, mas eu sei tal, porque eu sou amada. Eu falei assim, mas amada por quem? A pessoa falou, eu sempre vejo que as pessoas me amam ao meu redor. Eu falei, eu não vejo assim. Porque eu não preciso ver dessa maneira. Jesus, ele tinha convicção que ele não era amado por todos, mas ele amava todos. Era diferente. Eu sei que eu vou chegar e as pessoas vão se incomodar. O dia que você acreditar que você não está incomodando ninguém, aí você fica preocupado. Se você também temer incomodar alguém, você precisa entrar numa caixa, fechar e não sair mais de lá. Porque só o fato de você estar vivo, você está incomodando alguém. Só o fato de você estar em algum lugar, você já está incomodando alguém. Só já o diabo, quando você está no projeto de Deus, você está incomodando o diabo. Então nós sempre estamos incomodando alguém. Agora, que não seja Deus. Porque quando nós amamos a Deus e amamos o próximo, a pessoa ou ela aceita, ou ela entra, ou ela sai. E a Arca da Aliança simboliza muito mais do que uma caixa feita de ouro. Mas é a presença. Na realidade, ela significava Deus. Por isso que você tinha que ter reverência. Você precisava ter temor. Não dá para eu trazer a arca de Deus para dentro da minha casa sem reverência e sem temor. Mas Davi, ele tentou. E para muitos, ele fez tudo certo. Mas Davi, ele não era aquele menino mais do pasto, ele já tinha passado os seus 14 anos aí, sendo perseguido, enfrentando, pegou os 400, foi líder, levantou, fez, aconteceu. E ele não tinha mais essa abertura de um erro como esse.
Porque ele foi, a Bíblia diz aqui em 1 Crônicas 13, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, estava tudo certo. Consultou todo mundo, falou com os oficiais, nem dos de 1000. Eu vou consultar, não, os de 1000, os de 100, foi tudo certo. Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Ele queria chamar todo mundo, era o momento de todo mundo estar junto. Por quê? Era o momento mais importante da vida de todos. Quando nós estamos trazendo a presença de Deus para a nossa casa, nós queremos todos. Nós queremos ali, todo mundo junto. A bispa ainda falou num culto, que eu até falei no altar. Quando a gente está no primeiro amor, a gente acha que todo mundo está batendo palma quando a gente recebe a nossa vitória. Quando você é curado, quando você tem um casamento restaurado, você acha que todo mundo está feliz. E Davi, ele sabia que aquilo era o momento mais importante para todo Israel. E ele queria convidar, ele queria que todos estivessem juntos naquele momento. Por quê? Porque Davi amava as pessoas, ele queria que todos fossem abençoados. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. O momento era fazer o que era certo. Passado já foi, não tem como a gente voltar atrás. Tem gente que quer viver lá no passado, lá no reinado de Saul, mas já foi. Saul ele foi levantado porque o povo pediu, o povo elegeu Saul, Deus elegeu Davi. O povo quis Saul, porque Saul era aquele cara que todo mundo quer apresentar. A filha quer apresentar para a mãe, o amigo quer apresentar para o outro amigo, todo mundo quer apresentar Saul, porque Saul era aquele cara da imagem. O mais alto batia no ombro dele, um cara que tinha toda a pinta, a Bíblia diz que ele era um dos mais bonitos de Israel. Então era um homem que, ele era um ótimo troféu para mostrar. E muitos gostam de apresentar, e muitos gostariam sim de ter um Saul, mas não Saul como líder. Porque você não precisa de uma cara bonita para liderar. Você não precisa de uma pessoa aqui que tem uma posição, que te dá tiradas, que mostra, que dá frases de efeito no altar, que dá cambalhota, que joga toalhinha, que faz tudo acontecer. Você quer uma palavra para você mudar a sua vida. Por quê? Porque o show pode acontecer nesse altar. Mas quem vai encontrar o boleto amanhã é você. Quem vai ter um problema na sua casa pode sim ser você. Quem vai ter que enfrentar os teus Golias é você, ninguém tem como. Eu não tenho como enfrentar o seu Golias. Eu não tenho como para te dar um passaporte para a eternidade. Eu não tenho como para salvar o teu casamento. É somente você. E jovem, eu não tenho como falar aqui e tentar fazer você sentir, experimentar a boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus na sua vida. Você tem que experimentar. Eu lembro de um vídeo que eu tinha visto na internet, de um cara que estava com uma mesinha, escrito, me prove que Deus existe. Quem viu esse vídeo? Algumas pessoas, só você na realidade. Então, quem viu? Você também, então 2. Naquele momento ele falou, me prova, novamente, que a gente sabe que é para chamar atenção, tal, ele sabe. Ninguém falaria de algo que você não acreditasse, né? Só de perguntar, você acredita. E um rapaz sentou lá, e ele perguntou, e bate papo dali, e uma coisa que chamou minha atenção demais, ele falou assim, olha, ele pegou uma bolacha, né? Foi mais ou menos assim, ele pegou uma bolacha de chocolate, falou, se eu falar para você que isso aqui é salgado, você vai acreditar? Não um rapaz que estava perguntando, mas um rapaz que estava lá para tentar fazer que ele acreditasse em Deus. Ele falou, olha, para mim parece de chocolate. Mas ele falou, como você sabe que é de chocolate? Porque para mim parece de chocolate. Parece gostosa? Ele falou, parece gostosa. Você sabe o sabor? Não sei o sabor. Mas se eu experimentar, esse é o ponto.
Eu posso falar para você que a bolacha é gostosa, que é bonita, que tem uma boa cara, que está na validade, que você vai amar, que a marca é conhecida, mas somente a sua língua, o seu gosto, você experimentando, vivendo, você tendo as suas experiências, que você vai saber o tamanho do Deus maravilhoso que Ele é. Ninguém tem como falar para você o tamanho de Deus poderoso que Ele é. Porque somente o fato de você estar vivo já é um motivo para você agradecer a Deus. O fato de você me ouvir já é um motivo, 2 motivos para você agradecer a Deus, porque agora você pode ouvir. O fato de você me ver é 3 motivos de você agradecer a Deus. O fato de você estar sentado e não no hospital já é 4 motivos. O fato de você andar já é 5 motivos. E já iniciando o seu dia, você abrindo o seu olho, você deve ter já uns 50 motivos para agradecer a Deus. Agora, somente você vai poder agradecer. Somente você vai poder enxergar, somente você vai poder tirar as escamas e através da sua humildade, através do momento de você ser grato pelo que você tem, de você entender que até Jesus dava graças, porque a graça, ela antecede a multiplicação. Uma pessoa grata é uma pessoa que vive uma vida multiplicada. Pode não ter muita coisa, mas o tudo que ela tem já é mais do que ela merece. Esse é o ponto. O tudo que nós possuímos, o dia que você enxergar, agora mesmo estava falando ainda para um jovem, que os pais estavam lá também, e eu fico encantado, e olha, de verdade, eu indico isso, lá no Encontro Poder Jovem, lá tem vários jovens, mas também tem pais acompanhando jovens, e alguns eu vejo lá, que até está cansado, mas não desanimado, até está exausto, mas está lá. Os pais estão sentados ao lado do filho e não reclama, muito pelo contrário, é a maior prova de amor ali, porque o jovem está do lado e o jovem está vendo, ele está do meu lado ali lutando a minha guerra, está me amando tanto que está mais 1 hora sabendo que daqui a pouco vai ter um culto, já participou de um que estava às 7h30, às 19h30, somente porque ama o filho. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele, a única coisa que Ele exige de você para te amar, sabe o que é? Nada. O amor de Deus é incondicional, não é condicionado a nada. Como ainda usou a expressão, Deus ama tanto a bispa, a nossa maravilhosa bispa Cléo, como o Luiz Inácio Lula da Silva. Acredite se quiser, ama. E Ele ama, somente porque Ele ama. Mas o agradar é muito diferente. O filho pródigo, o pai do filho pródigo amou os 2. Você vê a síndrome do irmão mais velho lá naquele momento, dele não enxergando. Né? Você vê isso no filho mais velho do filho pródigo, você vê isso no Eliabe, quando viu Davi lá no campo de batalha, somente com aquele ciúme bobo, que não tem sentido nenhum. Mas, voltando ao pai, ele ama porque ama. O filho voltou, e ele abraçou como se fosse a primeira vez que ele pegou ele no colo, quando ele saiu da barriga da mãe. Aquele amor que não é condicionado a nada. Deus nos ama somente porque Ele ama. E quando a gente entende o tamanho que eu tenho, o tamanho do Deus que eu possuo, eu começo a entender que isso aqui não é uma caixa somente. Obviamente que isso aqui é um simbolismo, né? Mas eu falo que a presença de Deus não é um objeto. Você vive, não tem como você levar a arca para a tua casa se você não tiver a reverência devida. Hoje em dia tem muitos shows, muitas pessoas que prometem coisas, prometem que você vai conhecer a Deus, prometem que você vai ter esses momentos, experiências com Deus, promete que vai dar algo para você, e você vai pegar, e você vai conseguir levar isso. A gente pode pegar muita coisa dentro de um culto, não quer dizer que eu vou ter caráter para manter ela. O meu relacionamento, a minha renúncia, a minha humildade, o meu dia a dia, pegando a palavra de Deus, entendendo que tem princípios que eu preciso seguir.
Você vê que parecia tudo certo, estava lá, a festa estava acontecendo, a Bíblia ainda relata, todos estavam dançando com todos. Eu vou acabar de ler porque fica mais fácil aqui. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Aqui já vem um problema aqui. Aqui um problema que o mundo já possui. O que é? A arca de Deus, a arca da aliança. O mundo precisa trazer de volta a arca. Nós estamos aqui para resgatar essa arca. Mas lidar com as coisas espirituais sem a devida reverência e temor vai gerar morte, não vai gerar vida. A arca de Deus é perfeita, mas se eu tocar eu morro. Se eu não tiver reverência devida, porque lembra que a gente já falou aqui, avivamento pode trazer vida, mas também pode trazer morte. Não existe meio termo. Ou aqui, este altar vai gerar vida para a minha vida, ou vai gerar morte para a minha vida. Ou vai gerar bênção para a minha casa, ou vai gerar destruição para a minha casa. Se eu subir neste altar, eu estou fazendo uma escolha. Você tem a liberdade, o livre-arbítrio para fazer todas as escolhas do mundo. Mas a gente é escravo de todas as consequências também. Então, você tem uma decisão de você saber a maneira que você vai trazer a arca da aliança e permanecer ela na sua casa. Toda a assembleia concordou, por isso, pareceu bem a todo o povo. Então, Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, do Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre o qual seu nome é invocado. Olha isso. Para mim, isso aqui, abre aqui, ó, vou até ler nessa versão aqui, ó. Essa aqui eu estou com uma versão aqui da NTLH, que eu gostei bastante da maneira que ela fala sobre isso. Estou na 6. Davi e o povo foram até a cidade de Balá, isto é, Kiriat, no território de tribo de Judá, para tirar dali a arca da aliança de Deus, o qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono, acima dos querubins. Está assentado no seu trono. Então, se a gente acha que a presença de Deus, eu posso levá-la de qualquer maneira, eu posso agir ela, tratar ela de qualquer forma, você sabe o que significa isso. É muito sério. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Isso é um ponto que a gente já falou aqui, mas eu acho importantíssimo voltar a falar. Nós queremos levar de qualquer maneira. E a gente acha que um instrumento, eu realizar e comprar um carro feito de ouro, esculpido com pedras de diamante, e colocar a arca de Deus, a presença de Deus, você pegar alguma ferramenta feita pelo homem e tentar levar algo que representa a presença de Deus, você vai gerar morte. Porque as coisas de Deus é feito no sacrifício. É no ombrinho, não é no carro. Parece que está certo. Parece que está novo, está bonito, está impecável e vai funcionar. Mas isso é aquilo que o mundo quer me ensinar. Deus nos ensina a tradição. Deus nos ensina que a Bíblia não está ultrapassada, a Bíblia é mais atual. E ela está mais atual do que a notícia que vai acontecer na semana que vem. Porque ela é a única que fala do passado, presente e futuro. E se a gente querer pegar a coisa do homem, novidade, coisinha, deixa eu ver o que tem de novo. Porque tem muito crente que é assim. Acabou o propósito agora, vai para um outro propósito. Gostou do louvor? Vai para algum outro louvor. Vai para alguma igreja que vai poder entregar alguma coisa que ela está procurando. Ele está procurando algo novo. Tem gente que está assim, procurando coisa nova. Não quer saber daquilo que funciona. Está querendo saber novidade. Quer novidade.
Qual é o pastor que vai dar aquela tirada? Aquela frase de efeito, aquilo que eu posso realmente mostrar, aquilo que eu posso postar, o que eu posso compartilhar? Porque às vezes não dá tão like, né? Eu somente falar um versículo, ou falar o que realmente está na Bíblia, eu preciso de alguma coisa, eu preciso misturar. E as pessoas querem misturar. E as coisas de Deus não se misturam. Tem regras, tem princípios, tem a maneira de tratar, tem a maneira de conduzir, tem a maneira de levar, tem a maneira de parar, tem a hora de andar, tem a hora de acelerar. As coisas de Deus, a presença de Deus é quando você é guiado por Deus em tudo na sua vida. Precisamos parar de usar caminhos humanos para buscar a Deus. É como o Fer está falando. Muitas vezes tem algumas pessoas que acreditam, né, que a presença de Deus ela se manifesta em alguns momentos, né, em eventos, em movimentos. E a presença de Deus é eu que determino, né, se eu quero a presença de Deus, se eu estou buscando a presença de Deus ou não. E o que Davi fez aqui, né, que ele vai continuar lendo, ele buscou a arca de Deus da maneira dele, do jeito dele, não consultando ao Senhor, não consultando a palavra do Senhor e não buscando a informação. Como que eu busco a presença de Deus? Como eu pego a arca do Senhor, como eu vou trazer a arca do Senhor? Ele foi por caminhos humanos, ele agiu da maneira que ele achou que era certo. E muitas vezes temos esse tipo de atitude na vida. Temos a atitude de ir atrás de algo, tomar uma decisão, achando que aquilo está certo. Não, eu vou fazer isso porque eu acho que isso está certo. Não, a palavra tá certo. E a Bíblia tem falado muito que precisamos ter a intenção, a motivação e o princípio deve ser certo. E o que Davi fez aqui, ele foi e usou os caminhos humanos, ele usou a forma humana, né? Colocou num carroção, de qualquer maneira, e achou que estava tudo certo. Louvor, cantando, adorando, ia dar tudo certo. Não, teria que ter uma reverência, um respeito, e tinha um jeito certo. E é o que a palavra sempre nos ensina. Há um jeito certo. Há uma única porta. A palavra de Deus sempre nos ensina isso. Há uma saída. Tem vários tipos, mas há uma saída que é a certa. E Davi, ele precisou viver tudo isso, ele precisou ver um homem morrer assim, queimado na frente dele, e ele ainda ficou depois, né, se você continuar lendo, ele ficou pensando naquilo, nossa, mas por quê? E agora, como eu faço? Aí depois ele foi consultar o Senhor, para ter a informação. Mas é interessante falar que esse homem não era qualquer um. Talvez você que está chegando hoje, você que é o primeiro culto, você jovem que aceitou a Jesus recentemente, talvez se relasse na arca, naquele momento não ia acontecer nada. Porque Uzá não era qualquer um. Não. Uzá era filho de Abinadab. Ficou 20 anos a arca lá na casa dele. Como você fica 20 anos? Você cresceu, eu não sei quantos anos te Uzá, mas vamos colocar que ele era jovem. Estava lá crescendo com a arca, né? Está lá no meio da sala, como se fosse uma televisão, hoje em dia, um sofá no meio da sala. Você se acostuma com a presença de Deus, e você não cria mais reverência, aquilo para você virou um móvel. E aquilo, ao invés de você ter um respeito, aquilo está criando pó. Ao invés daquilo ser o seu diferencial na tua casa, mostrar que realmente você tem uma arca, você tem presença de Deus na sua casa, aquilo é um orgulho, porque todo dia você renova e você vive esse primeiro amor, e todo dia é como se fosse a primeira vez que você está vendo a arca de Deus. Uzá, ele sabia. E mais do que isso, Davi botou Uzá lá. Tem gente que aceita isso também. Sabe por quê? Porque olha para aquele que quer parecer. É o cara que está lá, é o espiritual, dá cambalhota, helicóptero, e faz não sei o quê, e sabe de tudo, e conhece a palavra, e já leu 17 vezes a Bíblia, e parece que ele tem o currículo perfeito para levar a presença de Deus, mas a minha falta de discernimento não consegue me enxergar que aquele cara, eu estou matando aquele cara.
porque ele não tem estrutura. Tem gente que é líder, tem pais que sabem o que está acontecendo, sabem como o filho está, e bota o filho no fogo. E vai, deixa ele aprender. Deixa ele pegar nisso aqui, deixa ele tal trabalho, deixa ele realizar alguma coisa assim. Não, ora por essa pessoa aqui, filho. Tem quantas coisas que a gente vê. Eu já vi tanta coisa, e eu fico olhando. Como a pessoa pode, não consegue pegar na Bíblia, está dormindo no culto, não consegue pegar o celular para ver um culto inteiro, já está desfocando para qualquer coisa. Não tem fome, eu falo que a fome é algo que é uma coisa que precisa ser conquistada, a fome. Não é assim não, antigamente tinha aquele biotônico Fontoura, né? Ele botava e dizia que garantia que dava fome, não sei se é, eu lembro que tinha isso na minha casa, eu era pequeno, minha mãe dava para o meu irmão porque ele comia pouco. Aí meu irmão, ele foi dando para ele, não lembro direito se fazia efeito esse negócio. Mas tem gente que é assim, vem cá, deixa eu te dar um biotônico de Deus, toma aqui na boquinha, agora sim você vai ter fome. E não, a coisa não funciona assim, se fosse assim estava fácil. Meu pai era do cara que comprava tudo que tinha na Polishop, né? Eu lembro que ele não pagava o preço. E ele ia comprar aquele Abe Swing. Quem lembra daquele Abe Swing que botava aquele negocinho na barriga? Imagina, aquele barrigão e mexia, né? E aí você via só o choquinho, né? Ficava dando choques, porque a ondas de choque vai te fazer emagrecer, vai ser como 150 abdominais por minuto, alguma coisa assim. Quem lembra dessa época sabe o que eu estou falando. Aí tinha uma bicicleta, eu lembro depois que tinha uma máquina que ela passava uma cinta aqui e ficava assim, ó. E ficava assim, e mostrava que era como você estivesse cavalgando nos Alpes, porque os cavalos dão essa mexeção. E meu pai também era o cara que tinha todos os produtos da Herbalife. Quem era dessa época sabe também o que eu estou falando. Tinha essa coisa de whey, não, ali era Herbalife, era a raiz, né? Então ali prometia também aquilo, emagrecer, mas não funciona assim, não dá, não tem como. A presença de Deus é conquistada. É somente quando você decide isso. Eu quero Deus. Eu não quero nada dele, eu só quero ter Ele na minha vida. Quando eu decidi isso na minha vida, me deu uma fome. Me deu um desejo, me dava uma angústia quando eu não estava fazendo o que era para fazer. E aquilo eu falei, depois que eu comecei a sentir esse gostinho, eu falei, eu nunca mais quero perder isso. Porque você não precisa mais viver forçado. Você não precisa ser viver uma bipolaridade. Você é uma pessoa só. E a melhor coisa é isso, você ser uma pessoa só. E Uzá, ele achou que a arca era só uma arca. A arca da aliança ou a presença de Deus. Na hora que a gente toca e percebe que aquilo é santo, aquele momento, uma das coisas que Davi ficou angustiado, porque aqui, ó, Davi, todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus. Era com todo vigor, estava tudo certo. Eu acredito mais, Davi não estava levando de qualquer jeito. Para ele, Davi era o melhor dele aquilo. Para mim, aquilo era o que ele tinha. Eu acredito nisso. Eu acredito que muitas coisas que eu fiz na minha vida era o que eu tinha. Eu subi nesse altar e era o que eu tinha. Eu ia para algum trabalho e era tudo o que eu tinha. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz na minha vida. Eu dava tudo. Se não era tão bom, eu não tinha mais nada para dar. Mas quando eu comecei a perceber e ter a ciência que coisas que eu estava entrando, desafios que eu estava entrando, não dava para dar o que eu tinha, porque o que eu tinha não suportaria, eu vou estar matando gente, eu estava me matando. Tem gente que está se matando e fala, meu Deus, eu estou dando tudo o que eu tenho, mas você não está dando aquilo que Ele quer. Conhece, lê o manual, saiba que não é assim que você vai fazer. Mas é tudo que eu sei, tudo que eu tinha, então busca descobrir, busca saber, entende qual é o caminho. Se eu estou fazendo uma volta gigante para chegar na minha casa,
Quando você bota lá no GPS, você vê que ele te dá três, o Waze ele te dá três opções. Um que é mais longe. Quando eu fui para Rio Preto para fazer o retiro lá, falar a minha parte lá no trabalho, o GPS me deu três caminhos. Um sem pedágio, outro com pedágio e outro não sei mais o que, não lembro direito aí. Passa por cidades ali. Eu quero ir lá. Eu quero pagar. Para mim, o que é mais importante é não perder tempo. Então, se eu tenho que pagar, eu pago o pedágio. Por quê? Porque você tem um objetivo. E você vai ter que pagar pedágios na sua vida mesmo. E esses pedágios é bom, sabe por quê? Porque você vai, através desses pedágios, do preço que você está pagando, você vai andar numa rua pavimentada, não vai ter buraqueira. Se vai acontecer quebrar teu carro, vai ter uma assistência 24 horas para guinchar teu carro. Quando a gente paga o preço, você não está sozinho. Quando você paga o preço, você não entra em lugares, objetos, cidades, você não anda por caminhos, você não anda uma vida disso, uma vida aventureira, irresponsável. Você vai no que é certo, naquilo que funciona. Vai pegar o pedágio, vai gastar um pouquinho, mas Deus te deu condição. Você vai andar numa rua pavimentada, sabe o que você vai encontrar, sabe que você vai chegar mais rápido, sabe que você não vai perder tempo, sabe que as coisas vão acontecer, sabe que você já conhece esse caminho. Tem gente que está fazendo uma vida aventureira. Jovens, vocês não adianta viver uma vida aventureira. Eu sou um cara que fiz uma aventura. Eu era um usar. Eu tinha a presença de Deus na minha casa. A bispa falava de Deus. Ela estava lá fazendo a parte dela. Mas eu acostumei com a arca. E na minha vida teve muita morte. Graças a Deus, Jesus ressuscita. E eu não vivi uma morte eterna. Eu fui um Lázaro que eu morri um pouquinho, fiquei uns 3 dias, depois voltava para a caverna. Depois, morri um pouquinho, agora tira as vestes da morte aqui. Eu não quero mais ficar morto, não quero mais botar vestes, nem muito menos ficar perdendo tempo na minha vida. Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele me deu mais uma oportunidade. E às vezes você está aí na 10ª oportunidade, você ainda está aí, testando Deus. Deus não é algo para ser testado. Deus não é algo para ser, para você tentar o quê? Provar uma bolacha, provar algo bom e depois voltar para o que é ruim. Quando você estabelece um padrão maior, você quer ficar no padrão maior. Depois que eu comecei a descobrir algumas comidas, alguns chocolates ali para trabalhar para a gente vender na lanchonete, eu não mudei para um menor. Porque para mim, a qualidade que importa. Na nossa vida tem que ser assim. Deus é um Deus que nos dá o melhor. Ele nos dá tudo. Se eu estou com Ele, eu tenho tudo. Se eu estou com Ele, eu sou capaz de vencer qualquer coisa. Se eu estou com Ele, eu vou lá. Eu posso aqui, como Davi está mostrando. Davi, todos os israelitas iam dançando, cantando diante de todos. Som de harpas, liras, trambolins, símbolos, cornetas. Quando chegaram à eira de Guidom, e a eira serve para separar, ainda aqui na NTLH fala melhor ainda. Cadê? Guidom 9. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Guidom, naquele momento da eira, eu gosto disso, sabe por quê? Deixa eu falar um negócio. Nós estamos num caminho. O caminho de Deus não é pavimentado, mas existe pavimento no caminho de Deus. Bispo, como assim? Vou te explicar. Existe pavimento no caminho de Deus, mas o caminho de Deus não é pavimentado. Por quê? Porque Deus, Ele tem que deixar eiras no nosso caminho. Porque é através dessas eiras que vai separar o trigo, as cereais, e vai mostrar o que é joio e o que é trigo. O que serve e o que não serve. O que está certo e o que está errado. Sem eira, você não se aproxima de Deus. Sem eira, você não eleva seu padrão com Deus. Sem problema, você nunca vai se aprofundar em Deus. Uma vida perfeita, você nunca vai querer Deus. Uma vida de desafio, você vai se aproximar todos os dias de Deus. Você vai entender que através da sua fé, ela é... Lembra dos discípulos? O que eles pediram? Senhor, aumente a nossa fé. Jesus falou, então manda esse ramo de amoreiro, sai daqui e se planta no mar. Mas que jeito? É fé. Não existe fermento de bolo
escrito, você chega no mercado e fala, isso aqui é de peso, isso aqui é de emocional, isso aqui é casamento, isso aqui é de fé, eu quero esse. Deixa eu jogar um pouquinho, agora sim eu tenho a fé de Abraão. E não é assim. A fé é praticada, exercitada, a musculatura de fé é diariamente. Quando você pega um problema e você deposita, você cresce mais em Deus. Quando você vê outra ira na tua vida, você cresce. Essa ira era necessária. Porque Deus, ele trabalhou em cima o quê? De uma ira, ele trabalhou com todo Israel, com Davi, e mostrou que você não pode acostumar com o negócio. Porque se você acostumar, você morre. Uzá morreu. E não foi culpa de Davi. Davi, bispo, mas como assim? Uzá, ele aceitou esse desafio. Ele aceitou, ele estava lá. Ninguém botou a arma na cabeça de Uzá, agora você... Não, mas não podia negar. Presta atenção, é Uzá e Aiô. Quem podia ter botado a mão também era Aiô. Por que foi Uzá? Aiô estava do lado. Tem gente que sabe que está do lado. E sabe também que eu não vou. Eu lembro de uma pessoa, quando tinha 9 anos de idade. Eu estudava em Rio Preto, São José do Rio Preto. E a gente sempre era os últimos a ir embora. Meu pai ele falava, não, daqui 10 minutos eu estou aí. Demorava 2 horas. Sempre a gente era o... Começava a turma da tarde, nós estávamos lá. E eu sempre via esses dois, eles iam lá, eles eram da turma era mais velho, e eles passavam sempre, porque era um campo muito grande. A escola era no interior, e na frente da escola tinha vários lotes, assim. E sempre encruzilhadas tinha obras de macumba, assim, de umbanda, de trabalhos que eram feitos, né? Animais, tudo, sacrifício tinha lá, potes. E sempre esses dois, eles passavam e pegavam e jogavam, e brincavam, e faziam. Eu lembro disso, né, como se fosse hoje. Eles, acho que tinham uns 10 anos, 5, 6 anos mais velho que eu. E depois de, acho que 1 ano ou 2 anos, eles tinham uns 15 anos, mas eles pegavam já carro e dirigiam com esse carro. Né, eu não vou falar o nome dele. Por quê? Porque ele pegou, acho que com 16 anos, pegou a rodovia e bateu o carro e morreu. Não sei se foi os dois ou ele também. Eu não sei se tinha a ver, mas aquilo pesou também. Eles morreram, inclusive era da classe do meu irmão, eles eram. E eu lembro disso, dessa imagem deles pegarem os trabalhos e ficavam jogando, e brincando, e fazendo. Pode ser que inicialmente eles não sabiam, mas eles, posteriormente, depois começaram a saber. Tem coisa que está lá. Está na nossa frente, a gente pode brincar. Você pode brincar. Às vezes você é ignorante, você não sabe o que está fazendo. Mas depois você não é mais ignorante. A gente está aqui, a gente vem para o culto, a gente pode até 1, 2, 3, 10 cultos ficar brincando. Depois você já começa a perceber que isso aqui não é brincadeira. Você pode pegar uma Bíblia, você pode começar a perceber. Não adianta, tem gente que brinca com a Bíblia, pega a Bíblia, rasga, faz um monte de coisa, depois começa a perceber o que é. Uzá ficou 20 anos com a presença de Deus dentro de casa, mas é como se não tivesse nada dentro de casa. Nós não podemos ser Uzás na nossa vida. Isso não é uma opção para nós. Você, se está aqui me ouvindo esse culto, você já conhece a palavra. Senão você já tinha feito somente o culto das 7h30, não precisava estar nos jovens. A gente sabe já, a gente conhece, a gente já sabe que a gente não pode mais ficar brincando. Davi, ele não estava aqui brincando, ele sabia o que deveria fazer. Ao mesmo tempo, ele não procurou fazer da maneira certa. Você pode estar até na posição de Davi, tem presença de Deus, coração, segundo o coração de Deus, está lá fazendo o seu melhor, dançando com todo o seu vigor diante de Deus, ao som de tudo, o arpa, estava uma festa. Quando chegar a era de Guidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Eu só quero segurar, porque eu não quero que a presença de Deus caia. Mas eu não posso tocar. Não tenho condição para isso. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca.
Repita comigo, a ira do Senhor A ira do Senhor acendeu-se acendeu-se contra Uzá, contra Uzá, e ele o feriu e ele o feriu por ter tocado na arca. por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Aqui ainda, na NTLH diz, na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Aqui feriu, aqui matou. É a mesma coisa. Ele morreu ali na presença de Deus. Ele morreu ali na presença de Deus. Nós não podemos estar morrendo na presença de Deus. É inaceitável nós termos tantos planos, querer ser a geração que vai mudar o mundo, e estamos morrendo na presença de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Périos Uzá. Davi ficou furioso por ali na presença de Deus, por Uzá ter tocado Davi ficou furioso porque Deus na sua ira havia castigado Uzá. Assim, até hoje aquele lugar é chamado de Périos Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Naquele dia ele decidiu, peraí, eu estava levando a arca, então eu não estava levando. Eu estava levando, mas não estava levando. Quando você acha que você está levando, você não está levando. Quando você acha que você está fazendo, você não está fazendo. Se a gente não conhece a maneira que faz, a maneira que eu trato, a maneira que eu lido, a maneira que eu cuido, a reverência que eu coloco, o temor que eu deposito, então não estou levando. Eu estou perdendo tempo. Se eu não fazer a coisa certa, eu estou perdendo tempo. O que aconteceu? Perdeu tempo. Ficou 3 meses na casa de Obed-edom, abençoando lá o cara de Gade. Morava em Gade. E era ele que era para ter abençoado aqueles 3 meses. Era para Davi, era Israel, a cidade de Jerusalém. Era eles que era para ter aquela presença. Deus está naquela cidade. Foi para Davi. Um homem que decidiu cortar todo o vínculo daquele povo que não se importava com nada. Eu me importo, eu levanto essa bandeira, liga aí os tamborins, bota aí os cavalos, chama os boi, alimenta os trem, passa o pretinho no pneu do carroção. Está tudo certo, mas nesse momento deu tudo errado, porque eu não observei os detalhes. Repita comigo, Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus detalhista. Ele ama as pequenas coisas. Ele ama as pequenas coisas. Porque para Deus não é pequeno. Como vou conseguir levar a arca? A pergunta que eu faço para você é a pergunta que Davi fez. Como você vai conseguir levar a arca? Como você vai conseguir levar? Como você vai levar a presença de Deus para a tua casa? A pergunta que eu já deixo para você agora e você vai ter que responder para você. Como você vai levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gade. É interessante que para mim, às vezes você fica pensando que ele não levou para a cidade, mas levou para Obed. Não sei qual era o percurso, não sei o que era certo, mas dali alguém teve que mover. Dali alguém teve que levar. Dali alguma coisa aconteceu. Ele teve que levar. E o interessante é que ele desistiu naquele momento. Você sai com foco. Terá saiu com foco, vou para Canaã. Você sai com o objetivo, eu vou para lá. E você vai desistir por quê? Porque, peraí, será que eu não
Que até aqui a gente está errando. Chama o sacerdote, chama os levitas, pega as escrituras de novo lá. Olha lá o que Moisés disse. Quais as ordenanças? Como é o negócio? Como funciona? Espera aí. O medo faz as pessoas não pensar. Fala, o medo. O medo. Repita comigo. O medo. O medo. Traz amnésia. Traz amnésia. A gente sabe como faz. Vocês sabem. Então uma igreja que mastiga e dá por sonda é o ministério, mudança de vida. A gente sabe como fazer. A gente sabe como levar. A gente sabe como conduzir. Mas o medo cega, o medo trava, o medo da amnésia. Quando você chega com medo numa prova, você está morrendo de medo, você pode ter estudado o mês todo, você não lembra de nada. Quantas vezes eu fui fazer a prova da UB, cheguei lá, o trem não lembrava de nada, nem sabia, parecia que eu tinha estudado química, matemática, sabia mais nada. Aí quando você começa a acalmar, deposita a esperança em Deus, pede para o Espírito, né? Espírito Santo que tem um dos dons de te fazer lembrar, me ajuda a lembrar, se constitucional, penal, começa a lembrar. E você mesmo assim às vezes não lembra, mas você vai buscando ali, confiando em Deus. Ao mesmo tempo você vê, Davi sabia qual é o negócio, mas ele precisou ver um outro ser abençoado para mover, para ele sentir mesmo na carne dele. Quando ele descobriu que Obed-Edom estava na bênção, então, peraí, então a arca não é um problema. Eu posso então voltar lá e deixa eu ver como vai funcionar. Você vai lá para o 15, esse é o 13, em 1 Crônicas 13. Quando você pula para o 15, você já começa a ver ele já ajeitando, fez direito, chama os levitas, purifiquem ali, vai cantando, vai na frente, é para vocês mesmos para levar. Você vê que ele vai mudando tudo, por quê? Tanto que começa aqui, ó, vou até ler nisso, ó. Para seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade. Davi também preparou um lugar para a arca da aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Aí, no início não estava assim não, talvez o Davi ia deixar lá no estacionamento, ou deixaria do lado de alguns bois, ele não tinha preparado nada para a arca de Deus. Você quer trazer a arca de Deus sabendo que você não preparou nada? Sabendo que não tem nada na tua casa, sabendo que você não preparou, você não está conduzindo, você não tem projetos para a presença de Deus. Como você quer levar a presença de Deus, você não sabe o que você vai fazer com Ele. Por que você está pedindo para ser rico se você não vai usar na obra? Para que você está pedindo dons e talentos se não vai ser usado para curar, libertar, pregar, anunciar a palavra? Para que eu quero Deus? Eu não preparei nada para Ele. Para que eu quero Deus? Qual o motivo da libertação do povo do Egito se não é para intimidade com Deus? É para comer uva, para comer maná, para comer comida em Canaã? Qual o objetivo da gente sair e Moisés ir lá buscar a libertação dos hebreus? Você vê ele falando sempre, eu quero levar lá, eu quero levar a um lugar onde eu já estive, eu quero mostrar onde foi a sarça, onde mudou minha vida. Naquele lugar lá que eu tive, Deus disse, tira as sandálias dos pés, porque eu não poderia andar mais da maneira que eu estava andando. Deus trabalhou do início, da fundação. Deus trabalhou com a fundação de Moisés lá na sarça. Ali, ó. Você não vai andar mais, tira as sandálias dos pés, acabou de andar de maneira torta, de andar de qualquer jeito. Você não vai mais ser assim. A gente quer para quê? Porque a cabeça de Davi já tinha mudado, mas mudou porque teve morte, mudou porque teve perdas, mudou porque teve atraso. A gente vai ter que viver uma vida com perdas, com morte, atrasando nossa vida, sabendo que a gente sabe. Olha aqui, ó. Também preparou um lugar para a arca da aliança. Então disse, somente os levitas podem carregar a arca da aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Foi os levitas, foi eles. Eles vão ter que botar o varão com as argolas de ouro no ombrinho, cada 6 passos, um sacrifício. É dessa forma que é. Não adianta eu tentar otimizar, não adianta eu tentar ter um momento com Deus de modo miojo, de 3 minutos. Não dá para eu tratar Deus como um miojo.
Não adianta eu fazer Deus de maneira rápida. A Bíblia fala, não se apresse para sair da presença de Deus. Não se apressa a botar em carroção, não funciona assim. A presença de Deus você bota no ombrinho, é cada 6 passos, não é na corrida. Parou, liga o fogo, pega a faca, corta o pescoço, faz o sacrifício, mais 6 passos e continua. É para mostrar que as coisas de Deus é um caminho, não é no atalho. É todo dia, é no sol, eu tenho certeza que deve ter demorado muito. Não foi de um dia para a noite. Deve ter demorado cada 6, imagina o tempo que demorou. O processo. Para Deus mostrar que ninguém estava perdendo tempo ali. A gente estava o quê? Conduzindo, vivendo, ensinando, porque ali devia ter criança também. Ali era aquele momento, que era uma experiência, era uma viagem. Aqui eu estava numa aula, eles estavam aprendendo mesmo. As coisas de Deus é assim, é ao mesmo tempo que a gente carrega, ao mesmo tempo que a gente serve, ao mesmo tempo que a gente aprende. A gente precisa entender, eu estou levando, ou na minha casa, tem uma arca, ou tem a presença de Deus. São 2 coisas diferentes. Hoje você pode estar uma arca na tua casa, mas ela pode sim se transformar na presença de Deus, que pode abençoar a tua casa, trazer vida para a tua família, trazer restauração para o teu casamento, para o teu espiritual, para o teu financeiro. É você começar a entender que Deus, Ele pode trazer vida. Se até hoje estava trazendo morte, porque você está fazendo errado. Deus não veio para trazer morte. Mas se eu não trato de maneira certa, Ele vai lidar assim. Porque Ele não é qualquer coisa, Ele não é um móvel que pode ficar empoeirado na tua casa. Ele é algo que tem que ser limpo, tem que ser cuidado. Tem que ir ali, você tem que saber que Deus está na tua casa. E você tem que aproveitar. Diferente de Maria e de Marta, você vê 2 coisas diferentes, mas eles estavam lá. Maria estava sentadinha ouvindo Jesus. Maria estava tão desacostumada com a presença do Senhor que não sabia o que fazer. Você já percebeu isso aí? Tem gente que está tão desacostumado que não sabe como ser cristão, que não sabe viver, que não sabe se eu tenho que parecer mais, que eu tenho que orar mais, se eu tenho que pular, se eu tenho que gritar, se eu tenho que falar. Eu não sei como ajo. E Deus é um Deus tão simples que não pede técnica. Você não precisa técnica para orar, você não precisa de argumento, você não precisa dar pulinho e tal, você não precisa, só seja você. Ele formou você, Ele sabe quem é você, Ele só quer você, seja você. Trate Deus como realmente Ele fosse um morador da tua casa. Não faz essa coisa que você não sabe o que você faz com Deus. O que eu faço agora? O que eu respondo? Eu vou dar verdade com amor ou somente o amor? Você está entendendo? Porque sem verdade vai virar o quê? Vai virar religião. Vai virar que muita gente trata o Senhor, pode tudo. É aquela graça que te permite fazer tudo. A graça que te dá poder, né? Mas não esse poder que a gente está falando do Senhor, mas aquele poder que você pode fumar, pode beber, pode mentir, né? Já estou salvo. E não é assim. Tenha relacionamento com Deus. Tenha intimidade. Vemos aqui na palavra de Deus que Davi organizou um evento, foi um grande evento para trazer de volta a glória de Deus. Só que, lamentavelmente, Davi e seu pessoal lidaram com as coisas sagradas, com as coisas santas, de forma carnal. Infelizmente, muitos estão fazendo as coisas do seu jeito. E tudo que você planta na carne, você colhe destruição. A palavra para você hoje é: pare de fazer do seu jeito. Pare de acreditar que do seu jeito vai dar certo. Pare de acreditar que a maneira que você pensa é a maneira correta e vai dar certo, porque não vai dar certo. Tudo que plantamos na carne, vamos colher destruição. Então, essa palavra explica por que muitas pessoas estão dentro da igreja, aparentemente na presença de Deus, mas estão vivendo uma vida de destruição, uma vida de fracasso. É porque, mesmo estando dentro da igreja, perto da presença de Deus, elas estão agindo do seu jeito, elas estão fazendo a escolha que ela acha que é certo.
quando não é. Então pare de ceder para as suas emoções, pare de fazer do seu jeito, pare de acreditar que do seu jeito vai funcionar, porque não vai funcionar, não está funcionando e você corre o risco como de morrer do lado da arca, morrer do lado da presença de Deus e não viver toda a majestade, toda a prosperidade, toda a glória do Senhor. Porque a presença de Deus, o que é a presença de Deus? O que nem o Fer fez essa pergunta para os jovens. Você leva a presença de Deus para sua casa? Teve jovens que não soube responder. Mas eu levo a presença de Deus para minha casa quando eu obedeço a palavra do Senhor. Quando eu escuto o que o Senhor está me direcionando e pratico. Isso é levar a presença de Deus para minha casa. Levar a presença de Deus é quando eu não cedo aquilo que eu estou pensando, sentindo, mas eu fico com a palavra, o que a palavra me diz. Ter a presença de Deus é quando eu recebo uma notícia, algo terrível, mas eu fico com a palavra, porque a palavra de Deus diz, eu oro a palavra, eu fico com a palavra. A palavra é uma lei na minha vida. Porque dentro da arca da aliança, o que está ali dentro? Um dos objetos que tem ali dentro são os mandamentos, as leis, a palavra do Senhor. E é importante. A Bíblia é o nosso grande manual. Tudo que eu preciso eu encontro na palavra. E a Bíblia não mostra só coisas belas, lindas, não. A Bíblia mostra homens que foram corrigidos por terem agido de maneira errada, né? Como agora a história de Davi. Davi foi corrigido porque ele tratou algo santo de forma carnal. Será que você não tem tratado as coisas espirituais, as coisas santas, de forma carnal, do seu jeito, do seu modo? Será que você não tem respeitado a sua própria Bíblia, o seu relacionamento com Deus? Para de achar que o simples não é importante. A maneira como você cuida da sua Bíblia é muito importante, viu? E isso conta. Isso eu aprendi com a bispa. A bispa ela tem você chega no escritório dela, tem tantas Bíblias que ela estuda, ela faz os estudos dela. E um dia, conversando com ela, eu me distraí, eu coloquei meu celular em cima da Bíblia. Ela simplesmente olhou para mim, pegou meu celular e deu na minha mão. Eu, na hora, fiquei constrangida com aquilo, eu falei, me desculpa, perdão, eu não prestei atenção. Então, olha só. A presença de Deus, a palavra dele, eu tenho que ter respeito. Então, abre o leque aí. Porque você não pode tratar, a Bíblia, pastora. Você tem que respeitar a sua Bíblia, a maneira que você trata a sua Bíblia. Porque vemos dentro da arca coisas que, aos olhos humanos, o que significa um cajado? Um potinho com maná? O que significa, né, os mandamentos, os mandamentos, as leis de Deus? O que significa tudo isso? Tudo isso tem um significado. E precisamos respeitar. Precisamos respeitar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. E nesses últimos, né, desde o início do ano, estamos escutando o quê? Ordens simples. Tire as sandálias dos seus pés. Davi, ele tratou algo que era muito importante, a presença de Deus, de forma carnal. Ele fez do jeito dele. Então, se você é um tipo de pessoa que vive fazendo ao seu modo, do seu jeito, eu vou fazer porque eu acho que do meu jeito vai dar certo. Não, eu vou tomar essa decisão porque vai dar certo. Tem pessoas que é assim, né? Não, eu vou fechar esse negócio porque vai dar certo. Em nome de Jesus. Ainda tem a capacidade de usar o nome de Jesus quando Jesus está passando longe daquilo. Para de fazer do seu jeito. Tá claro para você aqui que do jeito que Davi fez, não deu certo. Trouxe morte, destruição. Ele ficou arrasado com aquilo. E o que está acontecendo aí na sua vida? Que você está arrasado, você está sem motivação, você fez algo achando que Deus estava naquilo e Deus não estava, então agora você está frustrado, arrasado, não sabe o que fazer. Deus está dizendo para você, você fez de forma carnal o que era para ser feito
de um jeito, você fez do seu jeito. Então, agora você está colhendo essa destruição, você está colhendo na carne. Então, você precisa identificar, eu estou colhendo o que eu plantei na bênção ou estou colhendo aquilo que eu plantei na carne? Porque tudo que você plantar na carne vai te trazer destruição. Sabendo disso, você consegue discernir. Será que eu estou fazendo do meu jeito? Será que eu estou fazendo do jeito de Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Ou será que eu estou fazendo ao meu modo? Não, eu acho que isso é certo. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que seguir essa palavra. E mais à frente aqui na palavra, se você continuar lendo depois, você vai ver que aí depois de toda aquela destruição, toda aquela morte, Davi foi consultar o Senhor. Ele foi buscar na palavra a maneira correta de lidar com aquilo que era santo, sagrado. E aí ele obteve ali toda a direção e a cada 6 passos sacrifício. Você pensou? 6 passos sacrifício, 6 passos. Demorou muito tempo para ele chegar, mas ele fez aquilo que era certo, correto. Então faça o que é correto. Ainda que tudo na vida temos que sacrificar, tem que ter sacrifício. O sacrifício nos traz vida, aprofunda o nosso relacionamento com Deus. É muito importante o sacrifício. Por isso que Davi teve que ir a cada 6 passos sacrificando, e deu certo. Ele chegou com a presença de Deus no lugar que pertencia à Arca da Aliança. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos e eu quero que você pense e analise a maneira que você está trazendo e levando a Arca de Deus para a tua casa, a maneira que você quer que ela permaneça lá e a maneira que, se ela está lá, a maneira que você está tratando a Arca de Deus, a presença do Senhor. Porque você pode até mesmo não ter um objeto na tua casa pesado, todo de ouro, feito de madeira de acácia, mas todo revestido em ouro. Mas o Senhor está tratando e mostrando que o que Ele tem colocado na tua vida e o que está no teu coração vale mais do que todo o ouro. O que Ele pede para nós não é algo que pode ser comprado, é algo que tem que ser preservado e conquistado. Eu quero que você fale com Deus se realmente você está dando o seu melhor. Você realmente está fazendo de tudo para você manter a presença de Deus na tua casa. Se realmente você está sendo o quê? O exemplo. Porque Abinadab estava lá. Mas e Uzá? Será que Abinadab falou, ensinou? Será que ele mostrou a presença de Deus? Porque tem pais que precisam mostrar, ensinar o que é realmente, para que serve, o que ele pode me trazer, como é bom. Você já experimentou? Nós estamos experimentando a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, meu Deus, por essa palavra, essa mensagem. Agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Obrigado por essa palavra, pelas revelações, pelas direções. Obrigado, meu Pai, por cada jovem, por cada pai, mãe, por cada homem, mulher, cada membro, cada líder, criança, meu Deus, a cada obreiro, cada um que está aqui, meu Deus, ou em outra cidade, estado do país, orando, meu Pai, focados, meu Deus, vivendo, absorvendo, meu Pai, se derramando e quebrantando, meu Deus, e hoje, trazendo, meu Pai, essa consciência, essa mudança de curso, de comportamento, e que possamos hoje, meu Pai, tratar da maneira correta, e não mais, meu Pai, levar em carroções, levado por bois, mas colocar no nosso ombro, meu Deus, mostrar, Senhor, que o Senhor, meu Pai, está buscando que nós venhamos, meu Pai, viver, levar e nos tornar um só com o Senhor. O Senhor quer isso. Que quando nós levamos a presença do Senhor, meu Pai, e nós sabemos
que aquele, meu Pai, aquela arca não era leve. E eu tenho certeza que deve ter feito marcas no ombro daqueles levitas. E é da mesma forma que o Senhor nos mostra. A presença do Senhor, meu Pai, tem que ser marcada. E que aquele que nos olhar, meu Pai, nós venhamos ter a marca da promessa, a marca dos vitoriosos, a marca, meu Pai, daquele que ama o Senhor, meu Deus, que sabe que mesmo aquele, meu Pai, que está sacrificando, meu Pai, está marcado, é aquele, meu Deus, que realmente entende o tamanho, meu Pai, do privilégio que nós temos, nunca, meu Pai, vai desprezar. Muito obrigado, meu Deus. Eu agradeço demais essa oportunidade.